E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o Solus OS, uma distro independente que é lá da Irlanda. Então fica comigo aí após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. A gente pode estar dando uma conferida aqui no DistroWatch, é sempre uma opção para você estar vendo aqui as especificações, algumas informações das distros. Eu sempre gosto de mostrar aqui. É bem bacana você estar entrando aqui e conferindo. Então ela é uma distro independente. Ele tem o Desktop Bud, o Gnome, o KDE Plasma e o Mate. Eu escolhi o Gnome para a gente poder estar dando uma olhada nessa distro aqui. E aqui mais para baixo você tem algumas informações. Ela tem a versão aqui do dia 3 de 2 de 2021, é a 4.2, que ela tem umas informações aqui, ó, você pode estar dando uma conferida. Eu uso o kernel 5.10.12, que é o kernel atualmente que eu estou usando no meu Kubuntu 21.04, porque eu troquei, porque eu estava tendo problema de energia com kernel 5.11. Aqui na página da loja, se nós viermos aqui ó, na Homer, ele vai te dar algumas informações aqui. Você pode estar dando uma conferida aí. E se você vier aqui em download, ele tem os solos Bud, o solos com Gnome, tem o Mate, que é uma... Eu vou trazer alguma distro com essa interface gráfica, que é uma interface gráfica super leve, bem bacana de usar. Eu tenho alguns amigos que falam muito bem dela. E tem o Solus Plasma, que é com KDE. Então ele tem algumas informações, os requisitos aqui, né, que você precisa de ter aí, ó. Ele fala que você precisa de ter 10 GB de espaço, 2 GB de memória RAM, processadores de 64 bits, tá? Eu acho que as arquiteturas de 32 bits tá indo pro beleléu. E se você clicar aqui em download, ele já vai baixar. E aí ele não fala aqui qual versão que tá aqui e tal, que você pode baixar. Mas eu baixei essa daqui da loja mesmo. Então depois eu vou deixar o link na descrição, você pode estar dando uma conferida. E aí essa é a tela de boot dele. Eu vou mostrar aqui desde o começo, porque eu também não conheço essa distro. Ela é uma distro independente, então ela tá na 4.2, ó, que você baixa no site. Então ele tem Start Solos, esse aqui é a primeira opção que você tem, o tab ali para você editar, né, as opções. Eu vou dar um Start Solos aqui para nós podermos tá vendo aí, tá conferindo, né? Aproveitando aqui, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal financeiramente, tem links na descrição aí que você pode estar passando seu cashback do PicPay para mim ou fazendo um Pix. Então ele abre aqui como um Live CD, né? Ele tá com Gnome aqui, faz tempo que eu não uso o Gnome. Vamos dar uma olhada aqui. Ele já vem com o Gnome Twix, mas não era isso que eu queria ver. Aqui, ó, Install OS. Vamos instalar, né? Vamos fazer aí o passo a passo, depois nós vamos dar uma olhada ali. Ele já vem com a linguagem japonês aqui. Você clicar nos três pontinhos ali, ó, que ele vai liberar mais linguagens aqui. Português do Brasil. Vamos dar um next. Então, vou desmarcar aqui. Ele está falando se você quer pegar a localização automaticamente, né? Eu vou dar um next aqui. O teclado aqui você pode estar selecionando e tá testando ele aqui, ó. O meu aqui tá certinho, vou dar um next. E aí você pode estar selecionando a sua localização manualmente ou se você quiser deixar ele pegar, fica a seu critério. Caso você esteja conectado, ele já vai pegar. Caso você não esteja conectado, ele não vai pegar, né? É melhor você selecionar manualmente. Eu vou dar um next aqui. E aí aqui a parte do seu HD, ele tá pegando o meu aqui, ó. E aí ele fala aqui se você quer instalar automático ou se você quer fazer uma instalação manual, ó. Como é estranho aqui, porque ele não te dá nenhuma opção para você criar uma partição, né? Como aqui eu tô no AVM, né? Então, o HD não tá criado, né? O HD tá criado, mas as partições não tá criada. A tabela de partição não tá criada. Então eu vou colocar automático aqui. É meio estranho. Ele tá dizendo aqui se você quer usar uma LLVM. Como vocês estão vendo, eu mudei a linguagem para português do Brasil e ele não alterou a linguagem do instalador. Eu vou dar um next aqui.
É meio estranho esse instalador. Falar pra vocês que eu tô meio perdido, não. É meio estranho, né? Você tá acostumado ali com aqueles instalador, por exemplo, do Ubuntu, ele já te dá mastigadinho ali, né? Para usuário iniciante fica meio complicado. Então, ele tá falando aqui se você quer instalar o bootloader, né? Nesse HD aqui, tá? E aí ele vai pedir o seu nome, eu vou colocar aqui, real nome, eu vou colocar o mesmo também, e aí a password. Vou colocar a password famosa aí, 1234. Então ele não deixa você colocar a senha pequena aqui, ó. Vou colocar minha senha mesmo para ver, ó. Tá vendo? E ele te bloqueia se você colocar uma senha pequena. Então você tem que colocar uma senha grande aí. Aqui se você quer usar a mesma senha, né, para administrador, eu vou adicionar aqui, ó, Rodrigo, tá? É administrador e tal. Vou dar um next. E aí aqui ele vai fazer uma revisão. Então, a linguagem é português do Brasil, o teclado também é português do Brasil, a localização é São Paulo, tá? A instalação, ele vai criar 1 GB de swap, ele vai criar o MS-DOS aqui, que é a partição bootável, né, do bootloader, e ele vai colocar 31 GB para o root. O user aqui é como administrador, é o meu. E o System Detalhes, hostname aqui é para conexão aqui, ó, bootloader e tal. Eu vou dar um install. É um instalador bem simples que não te dá muitas opções. Eu vou dar aqui um OK. E aí ele vai começar a copiar os arquivos. É um instalador bem simples aí, não te dá muitas opções. É meio estranho porque eu não sei, né? Se você já tiver um HD particionado, se ele vai te dar opções ali. Às vezes você não quer apagar algumas coisas. Bom, pessoal, e aí ele já finalizou a instalação, demorou cerca de 5, 8 minutos, mais ou menos aí. Vou dar um restart nele aqui. E aí, aqui é a tela do Gnome, né? Sem muita novidade. Ele não tem aqui para você selecionar se é Wayland ou X11. Deu branco. E aí, tá aí. O sistema instalado de programas, como eu sempre digo aqui, sempre que você instalar uma distro, ela sempre vai ter uma instalação, né? Eu não sei por que ela já não faz isso na instalação, então ela tem algumas atualizações de temas aqui, Primor, algumas coisas, eu vou colocar para atualizar aqui. Aí ele pede aqui ele vai te mostrar aqui o que está sendo instalado. Ele tem aqui os instalados, tem terceiros, tem uma busca aqui, tem umas configurações. Para você checar o update aqui, pode estar. Ele tem os ajustes aqui, que é o Gnome Tweaks. Você pode estar ficando a aparência aí. Eu já mostrei na época que eu usava Gnome aí, tá? Isso aí não vou entrar muito em detalhes. Gnome Disk. Aqui as configurações, onde eu quero chegar. Rede, tem energia, é praticamente a mesma coisa do Gnome aí, tá? Não tem muita diferença. Usuários e sobre. Então memória aí, processador, gráficos, capacidade do disco. Nome do sistema é o Solus 4.2 Fortitude, 64 bits. Versão do Gnome é o 3.38.3. É a mais atual aí, depois vem o Gnome 40, né? Que tem aquelas modificações, eu nem olhei isso ainda. Então ele usa o X11 ainda, pelo jeito ele não tem o Wayland. Aqui são as atualizações de software. Eu vou fechar aqui. As configurações não tem muita diferença aí. Então, aqui, central de programas dele. Página inicial, ele tem o Game Solos aqui, ó. Tem alguns jogos aí, ó, card games, jogos de cartas, jogos de puzzle, estratégia, performance game, My Games Collection. Então ele já tem aqui um monte de joguinhos aqui pro Windows. Consoles Emulation, ó, tem o Dolph, Emu. Então ele tem vários jogos aí. Tem a central de multimídia aqui, ó, gráficos. Vamos ver o que ele tem aqui. Tem várias coisas aqui. Podia ser um pouco mais intuitiva, né? Tipo, ó, Gnome Software mesmo. Então ele tem os drives aqui, ó, NVIDIA 465.27, que é o que eu já estou usando, que está na beta. Então ele tem uma parte aqui para kernels drives, Zorg, Xorg, pelo jeito ele não usa o Wayland. Kernel images aqui, ó, se você quiser pôr o kernel 5.11. Terceiros ele te dá aqui, ó, Gnome Reach, Android Studio. Ele vai te dar aqui para instalar. Então você já tem algumas, o Slack, o Viber, o TeamView, Sublime Test,
Eu usei muito isso aqui para fazer programação. Tem as configurações e tem a página inicial. Segurança, criptografia. É uma página aí que tem algumas coisas diferentes aí, né? Então ele tem Bluetooth, configuração, disques, Gnome disques, extensões aqui que essas extensões aqui é do Gnome, né? É do Gnome, usada pelo Ubuntu também, que teoricamente ela faz as mesmas coisas do Gnome Twix aqui. Hard drives, isso aqui não vai aparecer porque tá numa máquina virtual, tá? Não tem muita coisa assim, né, que fale, ó, ele tá usando é o terminal do Gnome, né? O gerenciador de pacote dele. Então, se você der um EOPKG help, ele tem aqui que você pode pôr a opção, o comando e o argumento. É a mesma coisa aí de qualquer outra distro. Por exemplo, se você quiser dar um search, vou colocar GIMP aqui, ó, ele vai procurar aí GIMP. Se eu quiser aqui install GIMP, tá. É porque eu esqueci de colocar o sudo. Vamos ver se ele tem sudo também, né? E aí, né, a primeira vez, geralmente as distros faziam isso, hoje em dia tem muitas que já nem faz isso aqui, de te dar uma informação, né? Respeite a privacidade dos outros, pense antes de digitar e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vamos lá. E aí ele fala se você quiser estar instalando, eu vou dizer que sim. Eu achei bonito as cores que eles estão usando. Então aqui, ó, ele já fala aqui, ó, algumas informações, ele instala aí. É um pouco diferente, né, que você está acostumado com outros pacotes, né? É um pouco diferente. É uma distro bem simples, né? Bem simplificada aqui. Eu podia ter testado o KDE, né? Eu acho que ia ter mais opções. Sei lá, mas também eles podem ter ilimitado. Então ela não vem com muitas coisas diferentes aí das outras. É só a loja de software delas, é diferente, né? Dele, né? É diferente. E esse hard drives aqui, que também eu não sei se o Gnome tá vindo com isso, tá? Que faz um tempinho que eu não uso o Gnome. Por isso que eu resolvi baixar esses solos aqui como o Gnome. Então ele não tem muita diferença. Acho que a única diferença aqui que eu vi aqui, na minha opinião, é a loja, é a central de softwares, né? Ela é bem diferente aqui e ela vem com algumas coisas aqui interessantes, né? Algumas coisas de kernel aqui, mas que também você acha de outras distros aí pelo repositório, né? Pelo terminal. Então, esse é o Solus OS aí, na minha opinião, bem simples. Ó, ele usa 772 megabytes, que acho que é quase o padrão de todas as distros aí, IDE. Ele já vem com o Snape aqui, ó, tá? O Snape tá me consumindo 5 aqui, ó. Então essa é a distro aí que eu venho trazer para hoje, só pra gente tá dando uma conhecida aí. Assim, ela é bem fluida, né? Apesar dela ter dado umas engasgadas aqui, porque ela tá numa máquina virtual. Um gerenciador de pacotes aí, EOPKG, que é padrão delas aí, porque é uma distro independente. Geralmente, quando a distro é independente, o gerenciador de pacote é diferente. Bem leve aqui, a área de trabalho, se você clicar com o botão direito, tem configuração de exibição, alterar plano de fundo. Ele vem com os planos de fundo aí, ó. Bem bacana, vem até com bastante plano de fundo. Configurações de exibição. É o monitor. Então não tem muita diferença do Gnome aí. Só a diferença aqui é que ela é uma distro independente, tá? Se ela é boa para jogo, eu não vou saber responder. Uma vez um amigo disse que estava usando e teve dificuldades para jogar alguns jogos. É só para a gente estar conhecendo ela aí. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser estar nos ajudando, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.